Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Falamos Portugués. Es imposible hablar de Portugal en la actualidad sin hablar de la Revolución de los Claveles o del 25 de abril, como la llaman los portugueses, ya que dicha revolución ocurrió el 25 de abril de 1974. El hecho de pasar de una dictadura a una democracia es muy importante para un pueblo y esa realidad se encuentra todavía muy presente en la memoria colectiva portuguesa. Así que tanto a través del diálogo entre Ana y João, como con nuestro recorrido cultural, os llevaremos a conocer un poco más este momento histórico del país vecino. ¿Vamos a eso, amigos? No dia 25 de abril de 1974, Portugal acordou para uma nova fase do seu devir histórico. O 25 de abril, a Revolução dos Cravos, vinha pôr fim a 50 longos anos de ditadura militar. Estamos nós no celebérrimo Largo do Carmo. Sabias que este é um dos locais mais célebres do 25 de Abril? Olha, ninguém diria. Isso é verdade. Toda esta calma, esta tranquilidade, os pomos a esvoaçarem, a bebericarem ali do chafariz e as pessoas a irem comprar o jornal ali ao quiosque. Até parece que este local nunca conheceu agitação. Ah, mas conheceu e não foi pouca. Precisava mesmo de vir aqui, sabes? Fui construindo uma imagem deste sítio a partir das descrições do avô. Lembras-te? Sempre nos falou tanto do dia da Revolução. É, e sempre com um brilhozinho no olhar. Notava-se um contentamento, um orgulho. Pudera. O nosso avô foi um homem que sofreu na pele a opressão, mas lutou sempre na clandestinidade. Por isso também não admira nada. Não admira nada. O nosso avô foi um forte opositor à ditadura. Um forte opositor? Um acérrimo opositor, dizendo-se assim. Era um grande homem, o nosso avô. Olha, tudo o que eu sei sobre o 25 de Abril foi ele quem me ensinou. Ah, sim, ele contava-nos tudo, tintim por tintim, tudo com muitos pormenores. E com muita vivacidade. Tu lembras-te dos discos que ele às vezes punha a tocar naqueles giradiscos que ele tinha lá em casa? Sim, era a chamada música de intervenção, não era? Tinha um caráter de combate e de denúncia. Olha, lembras-te do Grândola Vila Morena, do Zeca Afonso? Essa é a música que foi transmitida no dia 25 de Abril. Aquela que foi uma das senhas da Revolução. Sim, essa mesmo. Como é que era a letra? A Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Fantástico, João. Ainda nos lembramos perfeitamente da letra. É verdade. Mas o primeiro sinal para o início das operações tinha sido emitido na véspera. Sim, era uma canção de Paulo de Carvalho, não era? Chamava-se... E depois do adeus. Exato. E depois, quando os capitães de Abril ouviram esse sinal, deram início à sua missão. É preciso ser-se corajoso. Sim, sem dúvida, porque todos aqueles que se opunham ao regime eram perseguidos, presos, torturados muitas vezes. É difícil imaginar um tempo assim. Principalmente para nós, que sempre vivemos numa democracia e em liberdade. Por isso é que o avô queria que nós soubéssemos. Ah, claro. Mas mesmo assim, João, não é nada fácil imaginar a vida naquela altura. Já imaginaste o que seria a vida num país onde não podias estar a falar na rua com mais de uma pessoa?
Pois, vinha a polícia de costumes e dispersava os grupos de mais de 2 pessoas. Eram considerados ajuntamentos, imagina. E podias ser multada por não ter licença de porte de isqueiro. Parece ridículo. A esta distância parece ridículo. Mas a vida das pessoas tinha imensas limitações. Olha, nas escolas, por exemplo, rapazes e raparigas não se misturavam. Tinham salas, corredores, até recreios separados, imagina. Mas acho que ainda pior do que isso era não haver liberdade de expressão. Estás a referir-te ao lápis azul da censura, não é? Pois, os censores riscavam com um lápis azul tudo aquilo que consideravam subversivo. A imprensa e a arte estavam completamente controladas. Cinema, teatro, literatura, música, tudo passava pelo crivo da censura. Olha, não vamos mais longe. O próprio Zeca Afonso, de quem falámos há pouco, foi preso pela PIDE. Também a cantar coisas como eles comem tudo e não deixam nada. Essa letra, por exemplo, sabias que era um protesto muito forte em relação à injustiça na distribuição da riqueza? Pois, porque alguns eram riquíssimos, mas o povo, esse, era paupérrimo. Mas o Zeca Afonso chega mesmo ao ponto de denunciar os assassínios que eram cometidos pela polícia. Olha, é o caso da música A Morte Saiu à Rua. De facto, é inimaginável. Se alguém te acusasse, mesmo que fosse mentira, vinham os interrogatórios, os espancamentos, às vezes mesmo a morte. Realmente, não deve haver nada pior do que viver-se com medo. Sim, deve ser mesmo péssimo. Já viste o que é? Viver-se com medo do vizinho do lado, às vezes com medo da sombra de uma esquina. Por isso é que só quando os militares controlaram alguns pontos estratégicos e já tinham a situação, mais ou menos dominada, é que o povo saiu à rua e começou a festejar. Imagina só este largo como o avô o descrevia, apinhado de gente, todos em cima dos tanques do exército a gritar palavras de ordem, os militares e o povo lado a lado. Foi nessa altura que o presidente do Conselho, o Marcelo Caetano, foi obrigado a render-se. A alegria era tanta que o povo espetava cravos nos canos das espingardas dos soldados. Era finalmente a liberdade. Olha, para muitos era uma espécie de madrugada. Aliás, a Sofia de Melo Brainer diz exatamente isso num poema. Queres ouvir? Eu acho que sei um bocadinho de cor. Força! Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. E livres, habitamos a substância do tempo. Hoy, Ana y João han visitado el Largo do Carmo. El lugar, por su importancia histórica, los llevó a hablar del 25 de abril. Aprovechando las estructuras que utilizan en su conversación, hablaremos de los adjetivos, el grado de alguno de ellos y su posición en la frase. Los adjetivos calificativos, tal como indica el nombre, se emplean para indicar cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan. Digamos también que ciertos adjetivos pueden variar en grado, yendo acompañados de otros vocablos o expresiones que les permitan expresar la cualidad con un mayor o menor intensidad. Como por ejemplo, podemos decir que a aldeia de Monsanto es bonita, pero también lo podemos hacer con variaciones o matices. A vila é bonita. A vila é tão bonita como a outra. A vila é mais ou menos bonita do que a outra. A vila é muito bonita. A vila é bonitísima o lindísima. Cuando Ana y João hablan de los pueblos y localidades que les gustaría visitar, emplean muchas veces los adjetivos con esas variaciones en grado. Ora, cá estamos nós, no celebérrimo Largo do Carmo. Sabias que este é um dos locais mais célebres do 25 de Abril? Olha, ninguém diria. O nosso avô foi um forte opositor à ditadura. Forte opositor, um acérrimo opositor, dizendo-se assim. Pois, porque alguns eram riquíssimos, mas o povo, esse, era paupérrimo. Cuando se refiere al Largo do Carmo, a su abuelo y a la riqueza de algunos o a la pobreza del pueblo, lo hace Ana utilizando el adjetivo en el grado superlativo. El superlativo absoluto, que es el grado máximo que puede tener un adjetivo. Cuando habla del Largo do Carmo, dice que este es celebérrimo, palabra que existe también en castellano
y que equivale a muy célebre, extremadamente célebre. Luego dice que su abuelo había sido un acérrimo opositor a la dictadura. Acérrimo, que también existe en castellano, es el superlativo de acre y significa, en este caso, extremadamente vigoroso o tenaz. Finalmente, nos cuenta que en el tiempo de la dictadura, algunos eran riquísimos, al paso que el pueblo era paupérrimo, recurriendo a los superlativos absolutos de rico y de pobre. Ambos superlativos existen también en castellano, pero digamos que paupérrimo es una palabra culta y poco utilizada en castellano, prefiriéndose a muy pobre. Superlativo absoluto sintético. Celebérrimo, extremamente célebre. Acérrimo, extremamente acre, forte. Riquíssimo, extremamente rico. Paupérrimo, extremamente pobre. Para pasar un adjetivo de su grado neutro al grado superlativo absoluto, debemos seguir algunas reglas. Ya hemos hablado aquí anteriormente de los superlativos absolutos y vimos que, como regla general, se suele usar el sufijo ísimo para su formación. Cuando la palabra acaba en co, como rico, se sustituye el co por que-u más el sufijo ísimo. Rico, rico mais ísimo, riquísimo. Pero hay también, como vimos, ciertos adjetivos que presentan una forma culta o erudita del superlativo absoluto, y eso se debe a que esa formación proviene directamente del latín. Es el caso de celebérrimo, acérrimo y paupérrimo. Estos superlativos eruditos o cultos se utilizan en discursos más formales y hay una tendencia cada vez más generalizada al uso de los superlativos formados a partir del adjetivo con el sufijo ísimo. Eso ocurre para la mayoría de los superlativos eruditos, pero el caso de acérrimo se mantiene en su forma única erudita. Forma erudita, celebérrimo. Forma popular, celebríssimo. Forma erudita, paupérrimo. Forma popular, pobríssimo. Cuando utilizamos los adjetivos y queremos recurrir al grado de estos o a comparaciones, debemos tener en cuenta que ciertos adjetivos portugueses tienen una forma propia, que no sigue reglas. Mas acho que ainda pior do que isso era não haver liberdade de expressão. Realmente, não deve haver nada pior do que viver-se com medo. Sim, deve ser mesmo péssimo. Cuando hacemos comparaciones, utilizamos el grado comparativo. Y como dijimos, hay ciertos adjetivos que adquieren una forma específica en las comparaciones, así como en sus formas superlativas. Mau, pior, péssimo. Bom, melhor, ótimo. Grande, maior, máximo. Pequeno, menor, mínimo. Ciertos adjetivos en portugués, a semejanza de lo que ocurre en castellano, cambian el significado que aportan al nombre que acompañan y caracterizan en función de su posición en la frase, es decir, antes o después del nombre. Era grande homem o nosso avô. Olha, tudo o que eu sei sobre o 25 de Abril foi ele quem me ensinou. Como pudimos ver, João pone el adjetivo grande antes de homem cuando habla de su abuelo. Era un grande homem o nosso avô. Cuando lo hace, quiere transmitir la idea de que su abuelo era notable, que tenía valor. Si João hubiera puesto el adjetivo después del nombre, era un hombre grande, o nosso avô, estaría diciendo que su abuelo era alto, hablaría de su tamaño. Esto suele ocurrir cuando el adjetivo tiene un valor objetivo y lo posicionamos después del nombre. Cuando lo pasamos a una posición anterior, el adjetivo pierde su objetividad y pasa a tener un valor metafórico. Observad que esto es algo que aproxima las lenguas portuguesa y castellana,
ya que en ambas ese cambio de significado ocurre cuando cambiamos la posición del adjetivo. Observemos algunos adjetivos que en portugués tienen esa flexibilidad. Um amigo velho é um amigo idoso. Um velho amigo é um amigo de longa data. Uma pessoa rica é uma pessoa endinheirada. Uma rica pessoa é uma pessoa bondosa. Um homem pobre é um homem sem recursos. Um pobre homem é um homem sem sorte. Coitado. Dejando ya aparte nuestros comentarios lingüísticos, os invito ahora a dar un pequeño vuelo por la transición histórica de la dictadura portuguesa a su actual democracia. Em 28 de maio de 1926, um golpe de Estado tinha terminado com a Primeira República, extinguindo todas as instituições políticas democráticas e instaurado no país uma ditadura militar que se afiguraria duradoura. António Oliveira Salazar viria a ser personalidade política central do regime então iniciado. Começa por ser Ministro das Finanças, mas depressa determina toda a orientação política do governo. É nomeado Presidente do Conselho em 1932, cargo que ocupa até 1968. A Constituição de 1933 inaugurou um regime político que ficou conhecido como Estado Novo. Preconiza um Estado forte, centralizador e antidemocrático, cuja atuação será marcada pelo autoritarismo. O referido sistema político controla todas as atividades económicas e sociais do país através de um rígido intervencionismo económico e social. O nacionalismo corporativo dificulta o surgimento de movimentos sindicais. Uma das traves mestres do governo é o seu severo imperialismo colonialista. Portugal mantém violentamente, sob condenação das Nações Unidas, o último império colonial do mundo ocidental. Desde 1961, trava no ultramar uma sangrenta guerra colonial iniciada em Angola, na sequência de ações repressivas contra trabalhadores angolanos. Estende-se em 1963 à Guiné e depois a Moçambique. Na metrópole, as mulheres assistem impotentes e inconsoláveis ao embarque de milhares de jovens combatentes para uma guerra que lhes rouba os seus jovens filhos, namorados ou maridos. Todos irão esperar ansiosamente o grande dia, o dia do regresso, do reencontro. Salazar apela ao cumprimento do dever, ao sentido do patriotismo. Apela à heroicidade, mas os rostos que nos chegam da guerra só espalham desespero e incompreensão. A Guerra do Ultramar transformou-se num dos maiores motivos de oposição ao governo. Levanta por diversas vezes movimentos de contestação estudantil. Em 1968, Marcelo Caetano sucede a Salazar por doença deste. A PIDE, Polícia Política do Estado Novo, é um instrumento da repressão, silenciador de todas as vozes discordantes. Portugal, seguindo o lema do orgulhosamente sós, está votado ao isolamento internacional. A dura censura exercida sobre as artes e a cultura leva a intelectualidade portuguesa também ao exílio. Os opositores ao regime são perseguidos, presos ou são forçados à clandestinidade e ao exílio. É o caso de Álvaro Cunhal e de Mário Soares. A partir de agosto de 1973, os capitães de Abril começam a reunir clandestinamente.
Pouco a pouco delineia-se um movimento dos capitães a favor de uma revolução contra o regime e a guerra colonial. O movimento das Forças Armadas, MFA, é a força militar que no dia 25 de abril de 1974 depõe o governo ditatorial e conduz à restauração da democracia. Na sequência imediata da Revolução, a sociedade portuguesa presencia rápidas alterações. São libertados os presos políticos. A PIDE, a Polícia Política do Estado Novo, é extinta e alguns informadores são presos. O povo exultante aplaude o regresso ao país dos líderes dos partidos comunista e socialista. A 1 de maio de 1974, comemora-se pela primeira vez em Portugal o Dia do Trabalhador. Cessou a Guerra Colonial e a 27 de julho de 1974 é reconhecido o direito à independência das colónias portuguesas. As primeiras eleições livres ocorrem a 25 de abril de 1975. Durante os anos que se seguiram à Revolução, desenrola-se um período de forte contestação das autoridades tradicionais e de luta laboral e social. Os músicos e cantores, tanto tempo privados de voz, fazem eco das preocupações revolucionárias no canto de intervenção. Mas os valores conquistados por Abril levarão o seu tempo a germinar, a implantar-se na mentalidade e no modo de vida dos portugueses. Hoje, em pleno século XXI, Portugal é um país livre, democrático e plural, onde a abertura ao mundo e ao multiculturalismo, sobretudo depois da adesão à CEE em 1986, são uma realidade cada vez mais acentuada. La revolución de los claveles es un tema que todavía hoy levanta pasiones en Portugal. Es un hecho histórico reciente y con una gran importancia en la realidad actual, por lo que se han hecho ya muchos documentales y películas. Si os apetece conocer un poco más a esta época de la historia portuguesa, os recomiendo la película Capitães de Abril, de María de Medeiros, que retrata bastante fielmente los hechos ocurridos entonces. Y ya sabéis, nos podéis seguir en www.canalextremadura.es. Muito obrigado, amigos, e até o próximo programa.